serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, para mim, aqui o Senhor já disse tudo, né? Então, vamos lá para minha primeira experiência. Aconteceu no ano, gente, eu não me recordo muito bem, mas foi entre 2013 e 2014. Foi um pouquinho antes de eu me casar, disso eu tenho certeza. O Senhor me mostrava no meu sonho que eu discutia com o meu marido e no meu sonho era por ciúmes. Eu não sei o que aconteceu, mas era por ciúmes, disso eu tenho certeza. E aí eu brigava com ele, saía no meio da rua assim com muita raiva. Eu tinha pensamentos, gente, muito ruins, muito desagradáveis, que eu não vou dizer aqui pra vocês, mas eram pensamentos vingativos contra o meu marido. E aí, andando numa certa rua, neste local era uma casa muito antiga que eu morei há anos na região da Serra, aqui no Espírito Santo. E eu estava lá, e eu moro em Cariacica, tá, gente? E aí, quando eu cheguei a um local, tava todo mundo olhando pro alto e eu olhei também e vi o céu se abrindo. Ele se rasgava e abria uma fenda, sabe? Um círculo assim, se rasgava, mas só uma pequena parte. E aí eu vi pessoas subindo. Nisso, eu já sabia que se tratava do arrebatamento. E aí eu fechava os olhos e falava, eu vou subir, eu pedia perdão a Deus naquele momento pelos meus pecados e falava, eu vou subir, eu não tenho motivo para ficar. E aí eu abri os olhos e eu não tinha subido. E aí eu fechava o olho de novo e clamava de novo. Quando eu abri os olhos, ninguém mais estava subindo, o céu já estava se fechando. E aí eu comecei a perguntar a Deus, Senhor, por que eu fiquei? Eu oro, eu leio a tua palavra, eu não pratico nada do mundo. Eu não tenho motivos para ter ficado. Por que eu fiquei? E o Senhor começou a falar comigo, gente. Eu escutava a voz dele, mas era pelo coração. É algo muito diferente, mas era algo muito lindo. E o Senhor falava, filha, você ficou porque você colocou em teus pensamentos coisas que me desagradam. E o Senhor me falou quais foram os pensamentos, esses que eu não irei citar, porque é muito pessoal. Você colocou pensamentos de raiva, colocou pensamentos que não me agradam. E eu falava, mas Senhor, se eu tivesse voltado há 5 minutos atrás, eu teria subido? E ele falava, sim, filha, você teria subido, mas por conta dos teus pensamentos, você não subiu. Eu falei, mas Senhor, isso não é justo. O Senhor só esperou eu brigar com meu marido, eu colocar esses pensamentos na minha cabeça para o Senhor voltar, pai, isso não é justo. E todas as outras coisas que eu já fiz não valeram de nada. O Senhor me deixou para trás por causa de pensamentos, por que o Senhor não voltou há 5 minutos atrás? E, gente, eu questionava muito com o Senhor com isso, porque eu não aceitava ter ficado por causa dos meus pensamentos. Até 5 minutos atrás eu era salva perante o Senhor. E 5 minutos depois eu já era condenada por causa de pensamentos. E eu não aceitava aquilo. E o Senhor me falou, filha, isso é para mostrar que muitos vão ficar por poucas coisas. E nisso eu saía na rua assim, indignada, eu queria ir atrás do meu marido para saber se ele tinha subido, porque eu não ia aceitar se ele tivesse subido, porque meu marido é desviado, é bem do mundo mesmo, e eu não ia aceitar. E aí eu parava na rua e ficava, ué, o Senhor ainda está me chamando de filha. E ele disse que muitos vão ficar por poucas coisas. E antes que eu tivesse o entendimento que aquilo se passava de um sonho, o Senhor me despertou. E aquilo, gente, ficou marcado pra mim. Tanto que eu comecei a correr atrás de eu me batizar, porque eu era evangélica, eu sou evangélica de berço, mas eu não era batizada. Eu queria estar mais firme, não que se eu não me batizasse, eu poderia estar condenada. Não, mas era de uma extrema importância o batismo para mim, e a partir daí eu comecei a ser muito vigilante, principalmente com os meus pensamentos, porque no meu sonho eu ficava pelos meus pensamentos, né? Muitos pecam por atitudes e muitos pecam em pensamentos, o Senhor mesmo fala isso. Então, assim, o Senhor deixou como um alerta, não adianta a gente estar todos os dias na igreja, sendo que você não fala com seu irmão, você não consegue liberar o perdão. Não adianta você estar todos os dias na igreja e dizer Senhor, Senhor, se você sai na rua e fala mal de uma pessoa. Isso perante a Deus, gente, muitos vão ficar por conta de bobeira. Não adianta fazer a obra do Senhor, ser instrumentista na casa de Deus, cantar no coro,
evangelizar, sendo que algo em você te faz pecar, algo em você te faz ser condenado perante o Senhor. Então a gente tem que estar vigilante, principalmente agora que a gente está vivendo os fins dos tempos, literalmente, gente.